Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao programa Diálogos da Seichonoye. E nesse dia tão especial, vamos falar de um tema tão importante para todos nós. E eu tenho aqui algumas pessoas, alguns seres de luz, que foram os anjos enviados por Deus para a gente falar sobre esse tema. Então, antes de mais delongas, queria apresentar os nossos amigos. Então, o preletor em Grau Master, Luiz Antônio Gomes. Preletor Luiz, muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, queridos preletores, vocês que nos acompanham. Que honra, que alegria. Muito obrigado. Muito obrigado. Também aqui conosco, preletor da sede internacional, Luciano Sundin do Lago. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, queridos colegas, a todos que nos assistem do YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado. E também, preletora da sede internacional, Maria Murakami, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Maílson, pelo convite e na presença aqui dos nossos amigos. Muito obrigada também a todos os que nos assistem nesse programa. Muito obrigada. Olha só, então temos várias perguntas interessantes. É um tema muito importante nos dias atuais. Só que antes de mais nada, queria deixar aqui para os amigos o convite para que acompanhem o nosso programa. Então, a todas as sextas-feiras, às 20 horas, a gente tem sempre conteúdo novo para que você possa acompanhar. E lembra, se inscreva no nosso canal e todos os links e os materiais de Seichonoye também estão disponíveis na descrição aqui do vídeo para que você possa ter acesso. Então, antes de trazer a primeira pergunta, queria falar sobre alguns componentes da empatia. Ele envolve 3 pontos: afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. O componente afetivo baseia-se em compartilhar na compreensão de estados emocionais dos outros. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre estados mentais de outras pessoas. A regulação das emoções lida com o grau das respostas empática. Então, isso é um pouco sobre o que envolve empatia. E aí eu queria trazer aqui para os amigos para que a gente falasse então um pouco sobre o que é a empatia do ponto de vista Seichonoye. Aí queria pedir para a preletora Maria para que ela começasse, por favor. Muito obrigada. Empatia é um assunto muitíssimo importante porque ela é o componente essencial para que possa viver em sociedade, em família, de forma harmoniosa. Todos nós temos família, todos nós viemos de nossos pais, temos nossos entes queridos, né? E o convívio familiar é a base para que nós possamos ter uma vida feliz, tanto dentro como fora. O convívio com os colegas do trabalho também é essencial. Então, nós somos seres essencialmente sociais. E essa consciência da empatia que nós entendemos na Seichonoye é que não existe o eu sem o outro. Eu sozinho não faço nada. Então, isso porque nós aprendemos na Seichonoye que eu e outro somos uma única só vida. Então, essa compreensão nos faz entender que ter consciência empática é compreender que não existe o outro. Não existe outro. Só existe Deus, que é a essência da vida de todas as pessoas.
E quando fala todas as pessoas, não existe exceção, né? Quando fala de não existir exceção e os outros somos um, não é só nós, seres humanos. É com os animais, com os vegetais, minerais. Tudo é um só. É um todo indivisível, né? Como nós aprendemos na Seichonoye. Por isso que eu me lembro muito bem de uma coisa que eu vi quando fui participar pela primeira vez num seminário para jovens na Academia de Biúna. Eu tinha uns 12 anos de idade. E a gente vai assim... eu já participava da reunião de crianças, né? Desde pequenininha. Aí meu pai formou uma caravana. Naquela época a gente vinha de trem lá, de Dracena até São Roque. Aí. E uma mensagem que o professor Miyoshi, na época ele era o presidente nacional da Associação dos Jovens, ele falou, me marcou tanto que ficou até hoje. Que ele falou assim, que um nenê quando nasce, leva quase 1 ano até começar a caminhar. Mas que os animais não. Todo tipo de animal nasce, daí a pouco já está andando. Nossa. E por quê? Porque o animal não tem que aprender a se relacionar. Não precisa ter empatia para poder sobreviver. Mas que o ser humano, ele só vive bem quando se relaciona bem com as pessoas. E daí, então, durante 1 ano, até começar a caminhar, ele vai de braço em braço, no colo da avó, no colo do vô, do papai, da mamãe, dos tios, né? E vai armazenando a afetividade, armazenando o amor. E quanto mais amor e carinho tiver acumulado, quando chegar a criança de começar agora a ir para a escola, vai ser uma criança simpática, que vai fazer amiguinhos com facilidade e ter respeito para com os superiores, mas uma criança que não tem depósito de afetividade, de carinho, porque talvez nem foi bem aceito, foi até rejeitado no ventre materno, é uma criança que vai ser arredia, aqueles que são chamados de criança má ou desobediente, porque não tem depósito. Então, a gente percebe o quanto é importante a família, né? O amor que a família dá para as pessoas está formando o alicerce para que aquela criança ela possa ter uma vida feliz, né? Tanto familiar, pessoal, como profissional também, né? Eu acho que meus colegas têm vários outros exemplos também, né? Eu estava lembrando de um exemplo, enquanto a professora estava falando, né? Que realmente, né, o amor é a base da empatia para Seichonoye, né? Eu e outros somos um. E conforme a gente vai se conscientizando disso, a gente vai tendo posturas diferentes, né? Atitudes diferentes. Aí eu estava lembrando daquelas festas que fazem bolos quilométricos assim? Geralmente são de algum padroeiro da cidade, alguma coisa assim, né? Uhum. E é impressionante quando eles falam, pode pegar o bolo, aí todo mundo pega se lambuzando, é uma briga para pegar o bolo, né? E aí a professora Junko Taniguchi, ela dá um exemplo muito interessante quando a gente tem amor. A postura que a gente tem quando vai pegar o bolo. Por exemplo, se esse bolo estiver numa família e não tem um pedaço para todo mundo, o que o outro vai fazer? Ele não vai lá pegar para garantir já o dele. Ele vai esperar para ver se o outro vai querer também. Então, quando há amor, né, quando há essa base, né, tudo na nossa vida, ele se torna uma relação harmoniosa, né? A comunicação, as nossas atitudes, né? E eu lembro que eu era um menino assim meio raivoso, sabe? Eu não tinha tanto assim amor no coração. Não parece, fenomenicamente. Né? Não parece. Quem olha fala não, de ele tá jeito nenhum. Porque eu brigava, né, com os meus colegas assim, porque eu ainda não participava da Seichonoye, né? Mas eu era como essas pessoas que vão pegar o bolo ali, não querem nem saber o que o outro está pensando, né? Que o outro está... Sem querer a gente acaba sendo, né, violento, né? Então, quando tem o amor, tem a empatia. Isso é muito legal. Me lembrei desse exemplo aí muito bonito. Do bolo. Legal, muito importante.
Leitor Luiz. Então, eu também, ouvindo, né, a professora Maria, Luciana, eu me lembrei de um caso bem interessante. A gente estava na Academia de Biúna também uma vez. O Vitor, meu filho, né, hoje ele está com 15 anos, acho que ele devia ter uns 5 anos. E quando eu fui buscar ele no Espaço Querubim para dar a refeição, o almoço dele, ele me disse assim: papai, hoje aconteceu uma coisa muito chata aqui no Espaço Querubim. Eu falei: filho, o que aconteceu? Um amiguinho se machucou. Eu falei: cadê ele? Não levaram ele para a enfermaria. Eu falei: filho, mas vamos acreditar, né, que se Deus quiser não foi nada grave. Aí pega seu tênis, pega as coisinhas. Quando a gente está caminhando em direção ao refeitório, vem o amiguinho com a coordenadora. E aí quando nós nos cruzamos, né, ele virou para o amiguinho e disse assim: fulano, chamou ele pelo nome, você está melhor? Aí o amiguinho falou: Vitor, ainda dói um pouquinho, mas eu estou bem melhor, muito obrigado. E aí, quando eu dei uns 3 passos, eu parei, me abaixei à altura dele e disse assim: filho, que coisa linda que você acabou de fazer. Você acabou se colocando no lugar do seu amigo, se interessando pela dor dele, né? Então, assim, nessa relação com filhos, com educandos, né, que talvez tenham alguns colegas professores participando desse programa, tem hora que a gente tem que corrigir as coisas erradas que eles fazem, mas tem coisa que eles fazem que tem que ser elogiada. Nesse caso, foi lindo, assim, porque do nada ele, né, virou e perguntou para o amiguinho: você está melhor? Ele falou: está um pouquinho dolorido ainda. Bonitinho, né? Que pureza. Amor, né? Nossa, muito legal. Me lembrei disso. Olha só, né? Ou estava lembrando aqui, a letra em japonês de ser humano é uma letra que escreve assim, ó, esto. E são 2 perpendiculares, uma apoiando a outra. Olha. E tem uma revelação divina que o mestre cita, acho que na Verdade da Vida, volume número 3, fala que o ser humano ele só consegue viver em equilíbrio porque, olha, tá assim. Se eu tiro essa, ela não mantém pé. Sim. Se tirar essa, também não mantém pé. Só consegue viver em equilíbrio quando um ajuda o outro, né? Quer dizer, ninguém vivendo isolado, assim como o que a gente aprende na Seichonoye, né? As células cancerosas, que são células que se afastam dos outros, né? São pessoas que se isolam, se tornam egoístas e por isso, então, que acontece isso. De forma, então, que nós, seres humanos, já nascemos empáticos, porque trazemos dentro de nós a vida de Deus, que é por amor, né? Então, ser empático é compreender que realmente não existe o outro, né? Somos uma coisa só, né? Isso é uma coisa que faz com que a gente possa se dar bem em qualquer lugar, mesmo que esteja num lugar desconhecido, né? Você entra por exemplo, entra num auditório que você não conhece ninguém, de repente uma pessoa sorri para você, pronto, você já se sente em casa, né? Isso quer dizer, o que o Vitor, né? Sim. Tá tudo bem com você? Quer dizer, o ser humano já nasce empático. Só que os pais é que dão oportunidade para fazer com que manifeste esse dom maravilhoso de Filho de Deus, né? Que lindo. É maravilhoso, né? A empatia, ela tá ligada a vários pontos da nossa vida, né? E é por isso que eu já trago a próxima pergunta, que é em relação a comunicar-se, né? E transmitir mensagens para outras pessoas é algo que acontece cotidianamente, todos os dias, né? No trabalho, na nossa casa. Ser entendido, entender melhor a forma de trocar informações são processos quais estão no nosso dia a dia, né? Então, como que a gente pode, através da empatia, ter uma comunicação mais efetiva? Bom, para a gente se comunicar bem, né? A empatia é fundamental, porque a gente precisa realmente se colocar no lugar do outro. Por exemplo, nós somos preletores da Seichonoye e a gente fala para diversos públicos, inclusive crianças. E o jeito que a gente fala com criança é diferente do jeito que a gente fala com adulto. Sim. E a gente tem a missão de transmitir uma mensagem de que o homem é filho de Deus. E a forma de transmitir, ela varia. E ela vai ser cada vez mais eficiente se a gente conseguir realmente se colocar no lugar do outro para chamar a atenção. Eu estava vendo um YouTube, e aí o rapaz, ele é desenhista. A função dele era fazer o seguinte, era meio que traduzir o que técnicos falavam para um público leigo. Então
Então era um técnico que estava explicando para uma comunidade local por que a água estava secando no sítio deles. Só que ele falava de forma muito técnica. E esse técnico achava que estava abafando, estava falando, estava todo mundo entendendo. Ok. Tecnicamente ele estava Só que realmente não. falando muito bem. Só que as pessoas não estavam entendendo. Então chamaram essa pessoa, aquele desenhista, ele desenhava o que a pessoa falava. Uau. E aí depois, então, da explicação feita, ele mostrava os desenhos para as pessoas e a partir disso eles entendiam. Então essa pessoa que desenha falava assim, chegou a falar de uma forma muito interessante. Ele falava, não só me colocava no lugar do técnico, falando, eu era o próprio técnico. Olha que interessante. Então ele chegou ao ponto de realmente entender, né, a verdade que a Seichonoye fala, né, que eu e outros somos um. A gente tem que chegar ao ponto de eu me identificar, me absorver com o outro que está à minha frente, para que a gente possa se comunicar efetivamente. Eu achei muito legal esse exemplo, sabe, porque ele realmente, Verdade. a atenção dele, o amor dele, puxa, as pessoas não estão entendendo. Então ele se compadeceu com o sofrimento dessas pessoas. Falou, poxa, eu vou tirar esse sofrimento dessas pessoas. Eu quero dar alegria, eu quero dar o conhecimento para eles. Então eu vou desenhar para fazer com que eles também entendam, né? Então para você se comunicar, né, é um dos pontos fundamentais, realmente você se sentir um com o outro e a coisa flui, né? Tá falando das crianças, né? Nem sempre nós que somos pais, né? O Dr. Luiz falou do filho. Nem sempre eu sou pai. Nem sempre eu sei o que eu vou falar para os meus filhos quando eles fazem alguma coisa errada, né? Eu respiro Pois é, melhor coisa. primeiro, né? E aí depois eu falo. Teve uma vez que um dos meus filhos jogou uma pedra pela janela. Eu moro no 2º andar, né? E não pode jogar nada que pode Isso cair não na pode. cabeça de alguém, né? E aí eu já tinha falado algumas vezes pra ele, né? Não joga, tal. Aí quando ele fez de novo, aí eu fiquei bravo, mas eu respirei, né? Sim, Essa respirada foi muito boa, porque me deixou tranquilo. serenamente. E eu falei, filho, parabéns por ter me contado. Aí eu cheguei perto dele, né? Então essa aproximação é muito importante para se comunicar. Sim, sim. Falei, parabéns, filho, por ter me contado, tá? Mas a partir de agora não faça mais. E realmente, desde aquele dia, Olha ele nunca só. mais jogou. Olha que beleza. Então a comunicação ali funcionou, foi É efetiva. verdade. Foi eficaz. né? E a gente, quando vê, por exemplo, um pai para conversar com o filho, a criança é pequena, o pai é grandão. O pai que se ajoelha, fica na altura da criança para falar, olhando o olho, isso é uma comunicação. Tentar dizer, né, que eu não estou aqui para te impor, te ensinar, né? Mas eu estou como seu amigo. Eu acho que isso é muito importante, né? Sabe que outro dia, quando eu abro a janela do meu quarto, aqui no parapeito tem comida, sabe? Ah, comida lá. Alguém lá de cima jogou. Ah, Alguém, e era Alguém assim com descartou. arroz, com molho. Eu falei, no primeiro momento eu falei, nossa, quem que fez isso, né? Aí a síndica no dia anterior tinha postado que foi feita a troca do piso todo do hall e que alguém jogou coisa lá de cima e já sujou o piso novo. E eu vi que era respingo daquilo que tinha jogado no meu, sabe? Porque era molho vermelho. Aí então eu falei para a síndica, olha, eu tirei a foto e passei para ela. Ela falou, ai, eu vou procurar saber quem é essa pessoa, a gente tem que dar um jeito, né? Na hora eu pensei, realmente, quem que faz isso? Né? Tem muita sujeira na mente. Mas logo eu pensei, como que em sã consciência uma pessoa do quarto vai jogar comida pela janela? Essa pessoa deve estar muito infeliz. Deve estar muito infeliz. E daí, então, imagina, chega para uma pessoa que está infeliz e começa a chamar a atenção, essa pessoa revida e vai continuar fazendo. Aí, então, eu falei, mandei a mensagem para ela, não vai atrás dessa pessoa, não. Vamos orar por essa pessoa para que ela tenha paz, que seja abençoada, né, pelos braços de Deus, que ela possa receber essa vibração de luz, que ela deve estar precisando de luz. Ela falou, nossa, Maria, você com a Seichonoye é muito legal. Aí eu fiquei pensando, a gente tem tantas oportunidades de tomar decisões corretas, mas se a gente compreende que não existe o outro,
e que outro talvez esteja precisando de uma oração nossa, de uma boa vibração, né? E por isso que acontece isso. E veio cair na minha janela porque está precisando que eu fizesse isso, né? Então, eu achei que foi uma oportunidade para exercitar realmente a empatia. É um ponto de vista interessante, né? Às vezes a gente sobe alguns muros para determinadas coisas que acontecem na nossa vida. E aí, quando a gente se coloca no lugar do outro, Sim, né? sim. Quando a gente entende que não existe o outro, e a gente tenta, visualizar aquilo que está acontecendo, é esse sentimento de amor que o preletor Luciano trouxe para a gente, que nasce no nosso coração. Puxa, será que está tudo bem com ele? Né? Acho que um ponto importante, e aí dentro desse item de comunicação, é a gente refletir sobre esses muros, essas barreiras que a gente tem subido na nossa vida para determinadas áreas. E aí, em especial, o nosso tema aqui, comunicação. Para a gente ir nossos objetivos. Não é, preletor Luiz? Então, eu estava refletindo aqui um pouquinho e eu penso assim, que desde que a gente nasce, a gente já se comunica, né? O bebê, por exemplo, ele não sabe falar, mas ele se comunica através do choro, da risada, né? Do cocô. Exato, né? Do cocô, do xixi, né? E aí eu fico sempre pensando assim, ó, comunicação vai além da verbalização, né? Até porque você pode estar falando uma coisa e o seu semblante está falando outra coisa, né? E aí eu acho que é quando a comunicação fica meio entroncada, assim, né? E outra coisa que eu pensei também, quando a senhora, a professora, traz a questão, né, de se abaixar para falar com a criança, é porque eu sempre fico pensando assim, olha a diferença de altura, pensa numa criança olhando para cima, você é muito grande, né? E é desigual isso, né? Porque em proporções, quero dizer, né? Então, mas é isso. Eu acho que, embora muitas pessoas até tenham um discurso da comunicação, da empatia, mas se o semblante, se a mente dela não estiver acompanhando a fala. E outra coisa, quando o preletor Luciano, né, trouxe a pessoa que desenhava, é interessante também, porque tem pessoas que são visuais. Sim. Ela olha, não esquece nunca mais. Tem pessoas que são auditivas. Você conta uma historinha numa palestra, a pessoa nunca... A professora Maria agora trouxe, né, que ela lembra de um fato narrado pelo professor Miyoshi Matsuda quando ela tinha 12 anos, né, professor? Sim. Então, faz pouco tempo atrás. Faz pouco tempo, isso, praticamente a semana passada. Então, assim, nesse momento a gente percebe, assim, quanto que foi importante ouvir aquilo, mas tem pessoas que não se contentam só em ouvir, elas precisam ver, né? Então, achei muito legal o exemplo do desenho. Que legal, muito legal. Essa imagem que o preletor Maílson falou do muro, né? É uma coisa muito forte também. Sim. Porque mentalmente a gente carrega assim, uns muros mentais que fazem com que realmente separe eu do outro, né? Tem que derrubar isso. E talvez assim o discurso de fala que a gente tem, né, que eu e o outro somos um, ele é muito bonito mesmo, né? Mas ele tem um certo grau de esforço para a gente praticar, né? Não é tão fácil. Se a gente for pensar assim, você consegue ser empático 100% no seu lar? Devo dizer que eu estou no caminho, né? Eu estou buscando ouvir bem os meus filhos, a minha esposa, mas nem sempre eu consigo. É verdade. E quando eu mais consigo? Quando eu estou sempre em oração. Isso é uma coisa fantástica na Seichonoye. Sim, sim. Porque quando a gente está fazendo oração, está lendo obras da Seichonoye, nossa, você realmente se conecta, né, com a sua essência. E a sua essência está conectada com o outro. Então eu percebo, quando eu estou mais nervoso, é quando eu estou rezando pouco. Quando eu estou meditando pouco, né? Sim. Então é muito importante na Seichonoye a gente aprende a ler bastante, né? Muito importante leitura. E ler obras da Seichonoye, né? Como a Verdade da Vida que nós temos aqui. Nossa, traz um ritmo natural para a vida. E a meditação Shinsokan, que é uma das práticas assim mais agradáveis que eu tenho, que eu aprendi na Seichonoye, que foi realmente que me deixou assim mais calmo, mais tranquilo, né? Foi um divisor de águas para minha vida. Sim. E agora eu vou entendendo melhor o porquê disso, sabe? Por que eu não fico mais tão irritado? Porque eu entendo que eu e o outro somos um só, né? Então, eu não preciso ficar irritado com o outro. Essas barreiras mentais, elas vão caindo, né?
Pouco a pouco elas vão caindo. Não que elas não existam, né? Então eu sei que o pessoal que está em casa, né, deve ter as barreiras aí Claro. particulares, né, individuais, com alguma pessoa específica, né, que bate nesse muro e não consegue. Mas são aprendizados também, né, pra gente. Então mergulhe dentro de você. Talvez não é para você bater no muro, né, mas é ir por baixo do muro, ter uma conexão ali Com certeza. para né? chegar no outro, né? Mas eu acho que não, nós na Setionê, que trabalhamos bastante essa consciência empática, para que a gente possa viver a empatia com todas as pessoas, é o sentimento de gratidão, né? Manifestar a gratidão a tudo, a todos. Isso é que faz com que tire essa parede, o muro entre as pessoas. Se a gente vai no supermercado, por exemplo, lá, vai no setor de inseticidas, tem tantos tipos de inseticidas e eu fico pensando, tudo isso é para exterminar os insetos. Mas insetos também são criações de Deus, né? São. Então, o professor Masanobu Taniguchi fala quanto que nós, seres humanos, estamos criando muros, né, perante pessoas, perante animais, perante insetos, que, na verdade, são criações de Deus. E se a gente tem o sentimento de gratidão a todos os seres, mesmo que pequenininhos, porque eles têm alguma razão de ser, estão lá porque têm razão de ser. Eles não vão causar mal para nós. Por isso que tem a revelação divina, né? Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Quando nós tivermos o espírito de gratidão a tudo e a todos, todo o universo será teu amigo. Quer dizer, a gente não vai ser molestado por insetos ou coisas, ou, né? Se eles estão molestando é porque, como o Pedro Luciano disse, nossa mente não está em estado de oração, não está preenchida por Deus. Aí até trouxe aqui uma frase que estava do livro Namoro, Casamento e Maternidade. Eu achei muito linda essa. A finalidade do amor não é salvar o próximo, é como se costuma pensar. Devemos amar porque, se não amarmos, não podemos salvar a nossa própria alma. Quer dizer, nossa essência é amor, né? Porque é Deus. Então, se a gente não vive para amar, a gente não pode salvar a si mesmo. Por isso que a pessoa pessoa que guarda ódio contra alguém está maculando a si mesmo, né? Aí, como o Bertor disse, né? A pessoa que pouco ora está distante de si mesmo, está distante de Deus, e por isso que faz coisas que, na verdade, não deve estar fazendo. Por isso que, para rezar, para orar, a gente fecha os olhos, para não enxergar aquilo que não tem existência verdadeira. Porque o que existe de verdade, a gente só enxerga com os olhos mentais e espirituais, né? Perfeito, dona Maria. Esse livro que a professora Maria citou e também demais livros você pode encontrar na nossa livraria virtual, que é livraria.sni.org.br, e também tem aqui na descrição do vídeo. Sabe que a gente falando dessa parte de comunicação, eu lembrei de uma história. Antigamente, eu e minha irmã, nós brigávamos muito, muito mesmo, ao ponto do meu pai intervir e falar algumas palavras que me fez pensar muito. E aí, naquela época, eu lembrei de uma palestra que eu vi do Pleitor Enio, que ele falava assim, olha, na questão de eu e o outro somos um, né, de que eu sou filho de Deus e o outro também é filho de Deus. E aí ele falou, a frase era, como que você fala com Deus? Né? E aí eu estou aqui com as Palavras de Luz 2024, e aqui no dia 1 diz, assim como sou, todos os seres humanos ao meu redor são filhos de Deus. E é um ponto que às vezes a gente esquece, né? Aí, a partir daquele momento, toda vez que eu ia falar com a minha irmã, eu pensava, puxa, como que Deus fala com Deus? Porque se ele é filho de Deus, eu também sou, né? E aí eu comecei a pensar, puxa, em que momento eu comuniquei aquilo que eu deveria de... Como foi que eu comuniquei, né? E aí tem um ponto importante aqui, que é a nossa quarta pergunta, que também está relacionada a isso, que é qual o valor de ouvir na comunicação? Né? Porque às vezes a gente sai expressando aquilo que a gente gostaria e, de repente, a gente não ouve aquilo que a gente precisava. Aí eu queria trazer o Pleitor Luiz para que ele falasse também um pouquinho para a gente sobre esse valor do ouvir.
Que legal, que legal. Então, assim, a importância do ouvir é muito grande, porque muitas vezes a gente quer falar, né? Eu quero falar, deixa eu falar, é minha vez de falar. Mas você nunca fala, é minha vez de ouvir. Você esquece, né? Quem vai falar? Eu vou. Aí você pergunta, quem vai ouvir? Ninguém levanta a mão. E eu queria trazer um exemplo para vocês. Eu fui orientar uma reunião na regional RO Cacoal. Cheguei para orientar, era uma reunião, inclusive, da Pomba Branca. E aí uma jovem senhora disse para mim assim, preletor, quando terminar a reunião, você me dá uma orientação pessoal? Eu disse, sim. Terminou a reunião, eu chamei a senhora, sentamos no cantinho, ela começou a falar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 45 minutos, 1h30. Ela falando? Ela falando. Ela falando. E eu, assim, né, esperando a minha vez de falar. Quando ela parou de falar, ela ficou em pé. Eu fiquei em pé. Ela veio na minha direção. Eu fui na direção dela. Ela me abraçou e disse, preletor, nunca tive uma orientação pessoal tão boa como essa. E foi embora. Só falou. A vontade que me deu foi de dizer assim, moça, volta aqui que eu também quero falar. Mas na hora, gente, Olha juro só. por Deus, assim, quando chegou uns 15 minutos, eu já matei a charada. Ela não precisa que eu fale. Ela só precisa ser ouvida. E aí, baseado, né, nesse caso que até ficou um pouco engraçado, mas eu fiquei pensando quantas pessoas estão engasgadas, querendo falar e marido não ouve, filho não ouve, esposa não ouve, chefe não ouve, ninguém ouve, né? Então, dentro desse processo de comunicação, em especial na empatia, que também a gente está enfatizando aqui, para ouvir o outro. E outra pergunta, né, que eu queria fazer para vocês, assim, quantas vezes conversando com o outro você consegue chegar com a sua frase até o final? Pouquíssimas vezes. Às vezes, você está na metade da frase, a pessoa conclui o que você ia falar e você ainda tem que dizer, mas não era isso que eu ia falar. Era outra coisa. Era outra coisa. Mas, assim, para a gente perceber o quanto é importante ouvir as pessoas. Eu, né, todo mundo acredito que saiba, né, eu sou professor, e eu penso que 99,9 problemas dentro de uma escola é as pessoas não se ouvirem. Nossa. É não se ouvirem, porque, né, é claro, o que aconteceu? Você faz a pergunta, né, Maílson? O que aconteceu? Quando ele começa a falar, não, mas você também, né, Maílson? Deixa eu falar. Né? Então, era mais ou menos isso. As pessoas andam sem paciência, né, Sim, ultimamente. E tem um agravante, por que hoje a gente está ficando mais impaciente? Tem uns estudos que falam que, devido ao uso de bastante internet, informações, as pessoas estão com muita informação. Elas estão sobrecarregadas de informação. Então, elas não querem nem mais ouvir o outro. Eu não quero ouvir a sua informação, porque eu já tenho muita informação aqui. Então, elas evitam de se relacionar. E não tem essa paciência para ouvir o outro. Então, é uma coisa delicada, né, que a gente está passando hoje, né, na sociedade, devido ao excesso de informações, né? E a gente lida bastante com os jovens, né? Eu e o Maílson aqui trabalhamos com os jovens. E a gente sabe que os jovens ficam o tempo todo no celular, né? Eles buscam as informações no celular, YouTube e tudo mais. E isso vai trazendo uma carga de informação muito grande, né? Então vai abarrotando. Chega uma hora que a pessoa não tem mais a paciência de escutar o outro. E aí, o que a gente faz para escutar, então, né? Nós temos na Seitonoi uma ferramenta que é muito legal, que são seminários nas academias, né? Que é um momento em que a gente vai para se desconectar desses celulares e tudo, para a gente poder ficar em contato com a natureza. Inclusive, tem prática do silêncio. Isso. Tem seminários nas academias da Seitonoi que tem a prática do silêncio e que é muito incômodo para as pessoas. É muito perturbador que elas ficam ali. É muito interessante, as pessoas não conseguem. É verdade. Elas querem falar. Então, esses dias numa academia é restaurador, né? Para todos. Então, convido aí para quem já foi, para quem nunca foi, né? Conheça as academias da Seitonoi, né? Sempre tem um seminário aí acontecendo no mês. Procure no site da Seitonoi do Brasil, né?
Então, é um momento assim que a gente descarrega mesmo, é tanta informação assim, Sim, sim. descarrega e a gente volta assim, não vazio, mas preenchido de Deus. É verdade. E isso faz a gente se conectar novamente, né, com o que é verdadeiro, né? É que no dia a dia, né, tantas informações, tanta turbulência na mente, né? Por isso que tem que dar uma pausa para oração e nas academias. E a Setionê dá essa oportunidade, né? Uma coisa que a gente aprende é os ouvidos. A gente tem 2, né? Mas que a função do ouvido é só ouvir. E a gente tem 2. Porque um dos ouvidos é para escutar aquilo que o ouvido carnal escuta e outro para escutar aquilo que está além daquilo que o ouvido carnal escuta. Sim. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, ou está xingando, né? Xinga a mãe, xinga tudo. Na verdade, não está querendo dizer isso. Então, tem que ter assim, um coração para entender o que vai por trás de uma criança que está tão revoltada, ou de um marido que volta calado, janta calado, vê televisão calado, aí a esposa fala, desembucha, homem, né? Que bicho te mordeu, né? Quer dizer, tem que saber entender o que vai, né? Para isso que tem que silenciar a mente. Por isso que nas reuniões para as mulheres a gente fala, se aconteceu isso, de o marido voltar calado, senta do lado dele, passa a mão pela costa, faz uma massagem, mas não pergunta nada, né? Faz a massagem, passa o braço e fala para ele, tá tudo bem, querido, tá tudo bem. E com certeza ele vai desembuchar, vai descarregar, né? Mas até chegar a isso, tem que dar oportunidade, né? Para que a pessoa possa descarregar. Uma historinha que eu vi, eu sempre conto, né? Que tinha um casal de idosos, muito apaixonados, fazia tudo junto. Até que a vovó faleceu. E daí diz que se ouvia o choro do vovô o dia todo. E no vizinho morava um casal jovem com um filho pequeno. O menino disse que começou a ir na casa do vovô e ficava muito tempo. Depois, quando voltava, a mãe falou, que tanto você faz na casa do vovô? Que a vovô está sozinha. Eu ajudei o vovô a chorar. Diz que ele sentou no colo, o vovô está chorando, sentou no colo, o vovô está chorando, diz que ele chorou junto. Aí, quando eu ajudei o vovô a chorar, ele parou de chorar. Então, quer dizer, a gente tem que... isso que seria a empatia, né? Tentar compreender a voz que não fala, né? Mas que está por detrás. Por isso que também os olhos... A gente tem 2 olhos, mas a função é só ver. É porque um dos olhos é para enxergar aquilo que os olhos carnais não veem, né? Sim. Mas a boca é para falar e comer. Danada, né? E só tem um, porque diz que é para falar comedidamente. Só falar aquilo que é para abençoar o outro, elogiar o outro, né? Que o mestre fala. Porque quem fala demais acaba falando o que não deve, não é? Verdade, é verdade. Quanta riqueza, né? Sim, sim. Queria reforçar que não importa quando a data que você está assistindo esse vídeo, nós sempre temos seminários nas academias, né? Então, acesse o site da Setionê, que lá vai ter informações. Logo que você acessar sni.org.br, vai ter ali algum seminário passando aí na sua tela. Também o preletor Luiz falou sobre orientação pessoal. Isso. É uma conversa que você tem com um preletor e você pode se orientar nas nossas regionais, associações locais. E aí no nosso site também tem um botãozinho lá, onde encontrar. Esse link também está na descrição aqui para você participar das atividades, caso esteja só assistindo virtualmente. Tem uma pergunta aqui que eu queria trazer para os colegas, que era muito importante, no sentido de que, puxa, estou praticando a empatia, estou tentando me colocar, ou já estou conseguindo me colocar naquela situação, mas ainda tenho me frustrado porque não veio a resposta que eu queria, a coisa não aconteceu da forma como eu imaginei, né? Como lidar, então, com essas frustrações que vão acontecendo ali na nossa tentativa, na nossa prática, no dia a dia, de colocar no ensinamento de Setionê, de tentar ter essa comunicação mais empática, de viver como tem que ser vivido? A gente se frustra, né, quando a gente espera algo do outro, né? E isso é realmente ainda, a gente aprende na Setionê que é um desejo do ego, né? Quando a gente vai se aprofundando, né, vai entendendo que eu e o outro somos um, a gente não vai querendo nada do outro mais, sabe?
A gente não vai exigir do outro algo em troca. E isso faz toda a diferença, né? Quando as pessoas elas não se enquadram naquilo que a gente acredita, nas nossas verdades, a gente acaba julgando o outro, né? Isso é um problema muito sério, né? É tão sério julgar o outro que o mestre fala que perdoar é importante. Mas se a gente ainda precisa perdoar, é porque em algum momento a gente julgou aquela pessoa. Então, o erro está um passo antes. A gente julgou aquela pessoa com a nossa régua, né? Cada um tem uma régua dentro de si, né? Que mede o outro. E o fato das pessoas saírem dessa medida, se você mantê-la fixa, você vai ficar irritado, vai ficar chateado e vai ficar frustrado, né? Então, para que você não se fixe tanto assim, desapegue, né? Isso é muito importante. Não é fácil, mas é importante a gente fazer esse exercício, né? Do desapego. O mestre fala que a meditação Shinsokan vai te ajudando a desapegar. Por isso que você vai ficando mais calmo, vai ficando mais compreensível. E aí, quando vem uma negativa, por exemplo, de alguém, você não se abala tanto. Você se abala, mas não se abala tanto. Você entende que também não era o momento certo, não era o momento adequado, né? Então, é muito importante para a comunicação rolar, para você ficar bem, né, fluido, é meditar, é você se conectar com a sua essência, se conectar com o outro, né? Eu gosto muito daquela imagem que fala que o outro é a extensão de mim, né? Eu e o outro somos um, e o outro é a extensão de mim. Eu acho tão legal isso, tão bonito na Seichoné, que realmente, se eu mexo aqui, o outro vai mexer lá, né? É mais ou menos isso, né? É muito gostoso, né? A gente sentir isso verdadeiramente com os nossos irmãos, né? Com as pessoas. E como o mundo está precisando, né? Com certeza, né? De se ouvir mais, né? De ver que o outro é um ser humano como ele, independente da aparência, das condições físicas, independente da religião, da cultura, né? Do país, etc., né? A gente precisa fazer com que as pessoas compreendam. Acho que estamos no caminho, né? Sim, sem dúvida. Eu cresci ouvindo dos meus pais assim, ó, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E aí eu sempre procurei praticar isso, né? Mas esses dias eu ouvi essa frase invertida e isso me fez um bem tão grande que eu falei assim, nossa, é a mesma frase, mas dita de forma diferente, que é, faça com o outro aquilo que você quer que faça com você. Eu falei, nossa, que legal, né? Sim, sim, muito bonito. No livro A Verdade, volume 2, né? O professor Masaru Taniguchi coloca lá que diz que um monge chegou numa cidade, aí de repente o sino do templo diz que começou a soar, mas transmitia uma paz tão grande que ele se sentiu tão bem, ele fez questão de saber quem que estava tocando. E devia ser uma pessoa muito especial. E era um aprendiz. E perguntou para ele, com que espírito que você tocou? Ele falou, olha, quando eu vim lá da minha cidade, minha mãe falou, tudo que você for fazer, coloque o sentimento de gratidão. Que lindo. Mesmo que ninguém esteja vendo, mas faça com gratidão, porque alguém vai se beneficiar desse espírito que você está fazendo. Então, eu toco o sino com sentimentos de gratidão. Olha, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? O tocar do sino emite uma vibração que é captada pela pessoa. Nesse mesmo livro, na página seguinte, o mestre cita que também um senhor entrou, diz que no quarto de hotel, e sentiu uma paz tão grande no quarto, sentiu-se tão bem, que ele fez questão de saber quem é que tinha arrumado o quarto. Aí chegou a camareira, conversando com ela, ela disse que falou assim, toda vez que eu vou arrumar a cama, eu abençoo a pessoa que vai dormir aqui e que aquele lençol, a cama, o travesseiro e tudo, dê assim um sono tranquilo para a pessoa. Olha só. Aí o professor Masaru Taniguchi fala, a gente pensa que tem que fazer o bem, mas o fazer o bem não tem que estar medindo, não. Você faz o bem sem olhar a quem, por quê.
com certeza alguém está sendo beneficiado. Imagina o sentimento da pessoa que vai arrumar a cama. E daí a gente que viaja muito, né? Fica em hotéis, também o espírito de gratidão. Diz que tem que sempre deixar uma gorjetinha lá. E a gente deixa, né? Mas a vibração de gratidão que a gente deixa lá, com certeza vai fazer com que a moça que vai arrumar da melhor forma possível. Aí desencadeia nós passamos a ser multiplicadores do bem, né? Isso que é, quando você fala dificuldade de comunicação, não está conseguindo chegar a outro, porque talvez o meu amor, o meu sentimento ainda não se ampliou até conseguir abarcar e envolver a outra pessoa, né? Daí a importância de ter vários momentos do dia para silenciar a mente, estar em estado de oração, né? O mestre sempre fala, faça tudo em estado de oração. É como se você vai cozinhar no estado de oração, com a mente em estado de meditação Shinsokan, né? Sabe que a senhora falando do exemplo da boca, né? Que a gente tem uma boca. Fiquei lembrando de uma frase que a gente grita, né? Com o outro quando os corações estão distantes, né? Por isso tem que gritar, senão o outro não escuta. Por isso que tem que gritar. Quanto mais a gente grita, mais a gente está distante um do outro, né? Quanto mais próximos, mais calmo, mais tranquilo você fala, com uma voz mais afável, né? Com os outros, né? E isso faz toda a diferença dentro do lar, né? Porque às vezes uma palavra que você fala de uma forma diferente ali já causa uma desarmonia. No livro A Verdade da Vida, volume 38, o mestre fala a importância da gente utilizar bem a palavra graças a. Isso. Dependendo da forma como você fala, a palavra graças a, ela pode trazer desarmonia ou harmonia. Quando que ela traz desarmonia? Quando o marido, por exemplo, vai falar para a esposa, você só tem uma casa graças a mim. Então, essa forma de falar arrogante, né? Provoca desarmonia. E quando que ela causa harmonia? Quando ele vai falar, se eu posso ter uma casa, é graças a você que está aqui junto comigo. Então, às vezes, né, a gente, na comunicação dentro do lar, se a gente não tem esse amor, né, a gente grita, a gente fala de uma forma arrogante. E não tem coisa pior na vida de um ser humano que você viver num lar em desarmonia. Com certeza. A gente perde, né, a felicidade naquele instante ali. Então é muito importante, a Seichonoye sempre fala pra gente, o primeiro lugar que a gente deve praticar a Seichonoye é dentro de casa, né? Então é com bastante amor, bastante gratidão, e é como a gente vai falar. Em casa é ali que a gente tem que praticar bem, né? A comunicação empática. Pois é. Muitos aprendizados. Anotei várias coisas aqui, estou só aproveitando bastante. Bom, a gente está entrando aqui numa reta final do nosso programa. A gente tem um tempo limitado e a gente trouxe muitos pontos importantes, mas queria abrir um pouquinho para que os colegas, os orientadores falassem um pouco mais, deixassem uma mensagem final e também trouxesse aí uma dica de leitura ou algum livro, alguma prática que te trouxe assim, puxa, porque a gente vive num mundo repleto de coisas, né? O leitor Luciano trouxe a questão de que estamos imersos de informações, né? E às vezes falta ali uma prática, uma leitura, algo que vai ser a virada de chave para a gente consiga resolver nossos problemas, para que vivamos em um lar harmonioso, né? Então eu queria começar pelo Dr. Luiz, por favor. Bom, eu quero mais uma vez, né, agradecer essa oportunidade, esse rico momento aqui, né, de trocas de experiências, é sempre muito bom. Bom, aqui no livro Reflexões sobre a Vida, o mestre fala assim, olha, servir ao próximo é entregar-se a Deus. O sujeito dotado de paixões carnais denominado ego é substituído pelo eu verdadeiro, o Filho de Deus, e age de acordo com a vontade de Deus, né? Então, eu penso assim, olha, que a gente sempre precisa fazer esse exercício que o preletor Luciano trouxe, que a professora Maria também trouxe, de uma certa maneira, que é como que Deus fala, como que Deus age, né? Eu tenho uma irmã que a nossa ligação
é tão forte, mas é tão forte que, assim, dependendo do alô, quando ela atende o telefone, eu já sei como ela está. E eu morava em Florianópolis, e essa minha irmã mora em Ribeirão Preto. Ela veio para São Paulo num final de semana para deixar a minha sobrinha com a minha mãe, que a minha sobrinha tinha passado no vestibular aqui em São Paulo. E aí era a primeira vez que ela ia viver longe da menina, né, da filha. E aí eu sabia que ela ia fazer isso no final de semana. E aí, quando ela chegou em Ribeirão Preto, a primeira coisa que ela fez quando entrou dentro do apartamento dela foi me ligar. Mas ela não falava, ela só chorava. E eu sabia que era ela. Eu dizia, chora, minha irmã, chora. E eu sabia que era ela, podia ser, né? Outra pessoa me ligando, chorando. E aí, depois que ela chorou bastante, que ela se acalmou muito, a única palavra que ela conseguiu falar foi o nome da filha dela. A Fernanda. Eu falei, calma, minha irmã. A Fernanda não foi morar em outro país, né? Ela está em São Paulo com a avó, que é a sua mãe, né? Fui conversando, fui acalmando ela. E aí ela conseguiu falar. Aí falei, fala, o que você quer falar, né? Então, é isso, assim, claro que com algumas pessoas, essa nossa comunicação é um pouquinho diferente, talvez, né, um pouco mais intensificada, mas que a gente exercite isso, né, dessa empatia, desse amor grandioso que Deus nos deixou através da nossa comunicação, né? E aí, assim, para finalizar, queria voltar, Maílson, no que você falou da questão do muro, é que, assim, existe uma falsa ilusão de que se eu construo um muro entre vocês, eu estou me protegendo, e isso é uma falsa ilusão. Que a gente sabe que o que vai me deixar distante das pessoas não é um muro, não são 4 paredes, mas a nossa mente, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Preletor Luiz. Preletor Luciano, por favor. Bom, muito bom estar aqui com os colegas, né? Preletora Maria, Preletor Luiz, Preletor Maílson. Muito bom falar sobre isso, falar sobre Seichonoye, né? Eu sou muito grato a Seichonoye. Ela me trouxe muitas coisas, assim. Eu sou um ser humano mais empático graças a Seichonoye, né? Eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Extraí cada vez mais a minha natureza divina graças a Seichonoye, né? Então, através de leituras, né? Então, não saiam deste YouTube sem você adquirir uma obra da Seichonoye para você ler. A leitura é fundamental para você se aprofundar no ensinamento da Seichonoye, né? A prática da meditação Shinsokan. E um ponto, né, que, para finalizar, é que a empatia ela é diferente da simpatia. Em que sentido, né? Nós somos simpáticos a algumas pessoas, né? Legal conversar com algumas pessoas que concordam com você. Mas há pessoas que são mais osso duro de roer. E você não concorda com a pessoa e tal, né? Então tem um embate, né? E a empatia é algo que vai mais além, vai mais profundo, que você vai amar a pessoa mesmo que ela não concorde com você e que ela possa estar falando alguma coisa que te desagrade. Mas nós temos que olhar com os olhos da imagem verdadeira, o nosso irmão que está na nossa frente, que, como a preletora Maria falou, ele pode estar passando por uma dificuldade. Então a pessoa às vezes é agressiva com você, porque no fundo, ela está passando por muitos problemas da vida. E às vezes ela só quer um abraço. E se você vai lá e dá um abraço, dá uma palavra de conforto, ela chega até a pedir perdão, né? Então, a comunicação, né, empática, ela vai muito além da simpatia em si, ela faz com que você se aprofunde e ajude verdadeiramente pessoas que estão passando por dificuldades, né? Então, é um gesto de amor, né, como a preletora Maria falou, não é só para você, não é só para o outro, né? Mas é para você mesmo, é para você se salvar a si próprio, né? É que você precisa desenvolver uma comunicação aí mais amorosa, cada vez mais empática. Nossa, muito bom. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, preletor Luciano, preletor Luiz, preletor Maílson, muito obrigado pela oportunidade. Eu estava aqui refletindo, a professora Junko Taniguchi, a suprema presidente da Associação Pomba Branca, ela coloca uma coisa no livro Pequenos Milagres,
que quando eu li, eu pensei, nossa, que é isso? Ela recomenda que quando a gente vai comprar algum produto, normalmente a gente vê o tempo, o prazo de validade, e a gente compra o que tem a validade maior. Ela falou que se a gente está fazendo isso, está sendo egoísta, porque não está pensando na pessoa que vem depois. Se você pega os que têm validade mais longa, os que têm validade próxima vai ficando para os demais. Quer dizer, você está sendo egoísta. E também é o seguinte, se esse produto também não vai ser adquirido por outras pessoas, o lojista vai ter que jogar fora, né? Então, até num contato com um produto, né, para escolher, a gente tem que estar pensando que não é beneficiar só a mim. A minha atitude vai impactar no outro também. Sim. Eu pensei, meu Deus, até que ponto que a gente tem que estar pensando, né, nessa questão da empatia. E daí a gente percebe o quanto é importante nós termos, assim, a oportunidade, graças a Deus na Setionê, nós temos assim uma literatura vasta, muito vasta, de formas diferentes. O professor Masaru Taniguchi, o professor Seiichi, o professor Masaru, todos os autores, né? Sim. Eles colocam que o homem é filho de Deus, que a nossa essência é de Deus. E não tem como a gente ser feliz se a gente não manifesta esse nosso Deus interior. Isso é que vai fazer com que nós nos aproximemos de todas as pessoas. Então, que todas as pessoas que nos assistem possam fazer com que a sua vida seja uma vida mais harmoniosa, feliz, vivendo a empatia, através dessa literatura maravilhosa da Seichonoye. Tem a livraria virtual da Seichonoye, né? livraria.sni.org.br, que pode acessar a qualquer momento. Você tem assim, acesso, principalmente essa palavra de luz, né? 2024, gente, e que preciosidade que a gente pendura na parede, é palavra de luz. Ela emite luz onde quer que esteja, e a gente lê todo dia, aquilo vai formando assim a nossa consciência, que vai nos ajudar a nos tornar cada vez mais empático com todas as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria. A senhora falando, vê uma imagem de eu lá no mercado fazendo as compras, que agora eu que cuido disso lá em casa. Tá. A gente vai aprendendo, a gente tem que colocar em prática, né? Bom, quero agradecer novamente pro leitor Luiz, muito obrigado. Pro leitor Luciano, muito obrigado. Pro leitora Maria, vocês foram incríveis. Bom, eu aprendi bastante, eu acho que a gente sempre pode aprender, e a gente tem que ter realmente a nossa mente aberta para que as coisas possam fluir, né? Então, dona Maria, a leitora Maria falou sobre as palavras de luz. Meu pai, ele fala que ele não é da Seichonoye, mas ele é, né? Lá em casa, ele é o responsável por virar as folhinhas, né? Então, todo dia de manhã ele passa, porque a gente vai ficando muito tempo, a gente é da Seichonoye há muito tempo, né? Aí cada porta de quarto, cada lugar da casa tem uma folhinha. Aí ele passa sempre trocando para que a gente possa, e naturalmente ele lê, eu falo, olha, meu pai trocou, né? Então, é muito legal a gente ter em casa, porque a gente vai direcionando a nossa mente, né? Às vezes no momento de dificuldade, momento de tristeza, a gente olha ali os preceitos, as palavras de luz e fala assim, puxa, realmente era isso que eu precisava ouvir. Meus amigos, minhas amigas, chegou ao fim o nosso programa Diálogos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se, toda sexta-feira, 20 horas, temos um novo conteúdo. E também faça parte das nossas atividades. O leitor Luciano falou sobre o abraço, né? Na Ação dos Jovens. Em todas as organizações a gente tem as nossas reuniões. E lá a gente sempre tem amigos para distribuir esses abraços, né? A gente encontra ali sempre um local de amparo. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem,
você recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seichonoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado! A maior parte dos seres humanos vai passar pela experiência de perder um ente querido, alguém que goste e admire muito. E pode ser que nesse momento surjam alguns questionamentos. Por que isso ocorre? Por que Deus criou tamanha tristeza para a vida do ser humano? O pensamento de que a morte do corpo seja a morte do homem faz com que o sofrimento e a tristeza assolem o seu coração. Aqui, na Seichonoye, aprende-se que a vida é eterna e que aqueles que se amam sempre vão se encontrar. E esse encontro acontece nos momentos de oração, como a cerimônia especial de finados no dia 2 de novembro. Reserve essa data e venha oferecer suas orações. Para saber como acompanhar a cerimônia de modo presencial ou online e adquirir seus registros espirituais, entre em contato pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp DDD 11 50 14 2246. Muito obrigado!